Bom dia! Paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Antes de entrar na meditação do vídeo, eu quero te pedir, deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor, pois a palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Nós confiamos que o Senhor é quem nos guia, que o Senhor é quem nos dá a direção para falar do seu amor, para falar da sua verdade, para falar do seu caminho, para dizer que Jesus, querido, é o único e suficiente Salvador, que nele, por ele e para ele são todas as coisas, para mostrar para você o amor que ele tem pelas nossas vidas, porque ele se entregou no meu e no teu lugar, para que hoje nós tivéssemos a salvação e fôssemos transformados pela sua palavra. Creia, decrete a voz do Senhor, decrete a palavra do Senhor, busque a face do Senhor incessantemente e busque a presença daquele que é fiel para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Jesus é bom, Jesus é verdade, Jesus é o caminho. Ele é Senhor e Deus e Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Amém? Antes de prosseguir com a meditação da palavra, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Pois nosso desejo é fazer o ide do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O nosso intuito, dizer que o Senhor é fiel. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje ela se encontra no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 a seguir. E eu te convido a meditar e a ler essa palavra comigo. Amém? A palavra está escrita assim. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Louvado seja a palavra do Senhor. Esse foi um momento na vida de Esdras, que depois que Deus levanta o rei Ciro para cumprir a sua promessa da volta do cativeiro depois de 70 anos, o povo se reúne, o povo ali é abençoado pelo rei Ciro, pelas pessoas daquele lugar e voltam para Jerusalém. Agora com a direção de Deus para que haja restauração e reconstrução. O povo chega em Jerusalém e começa a trabalhar na obra do Senhor. Só que, como toda obra do Senhor, o inimigo detesta, ele levanta os seus mensageiros para tentar parar, para tentar destruir, para tentar desanimar, para tirar as forças, para fazer com que as pessoas desistam de fazer. Porque como foi o rei Ciro que ordenou a reconstrução do templo em Jerusalém, como foi o rei Ciro que providenciou pela presença do nosso Deus, que essa reconstrução fosse feita, então os inimigos de Israel não podiam usar o rei para impedir a reconstrução. Então eles usavam de artimanhas, eles alugavam pessoas para poder desanimar, debilitar, para poder trazer palavras negativas para que o povo desanimasse. E foi essa luta durante todo o reinado do rei Ciro. Só que o rei Ciro pereceu, faleceu,
E levantou-se Artaxerxes no seu lugar. E ele foi usado pelo nosso inimigo para impedir que essa obra avançasse. Porque os inimigos de Israel enviam agora cartas para esse novo rei, dizendo para ele que Israel era uma cidade rebelde, que se ela fosse reedificada, se ele buscasse, né, nos livros, nas leis do seu reinado, ele ia ver que Israel era um povo que lutava, que se rebelava contra os reis. E se o muro fosse concretizado, se a obra fosse concretizada, Israel se rebelaria. Israel deixaria de pagar tributo ao rei, ele traria prejuízo ao rei. E ali o rei manda que os inimigos de Israel, usando de força, impeçam a reconstrução. Façam com que os judeus parem. E isso sucedeu. Passa-se o reinado de Artaxerxes. Levanta-se agora o rei Dário. E quando Deus levanta o rei Dário, Deus levanta também dentro de Israel o profeta Ageu. E chama o povo à reconstrução. Desperta o povo para dar continuidade à obra do Senhor. E o povo se levanta. E o povo começa agora novamente a restauração, a transformação daquele lugar. Só que quando eles começam novamente a fazer a reconstrução, o que acontece? Os inimigos de Israel se levantam e vêm perguntar com que autoridade, quem foi que permitiu, quem foi que deliberou para que eles pudessem fazer. E a resposta dos anciões, dos líderes de Israel foi: o Deus dos céus, o nosso Senhor, Ele quem nos dá autoridade para fazer essa obra. E deixam claro que o rei Ciro havia deixado um decreto, havia entregado nas mãos dos israelitas tudo que pertencia ao templo, para que fosse devolvido ao templo, e todas as condições para que houvesse respaldo para que eles pudessem restabelecer o templo de Deus, do Deus vivo naquele lugar. E ali eles enviam a carta e o rei Dário encontra sim esse decreto de Ciro e ele diz aos inimigos de Israel: olha, sai de perto. Aliás, vocês vão investir nessa obra, vocês vão entregar nas mãos dos anciões, nas mãos dos líderes, dinheiro para que eles possam trabalhar diligentemente sem cessar. Por que haveria eu de parar a obra do Deus vivo? E ali Deus permite, Deus dá a graça para que o templo e a casa do Senhor seja restaurada. E conforme essa restauração vai acontecendo, o líder Esdra, que está ali na direção dessa obra, ele descobre algo, que todas as pessoas que voltaram do cativeiro, a maioria dos sacerdotes, dos levitas, do povo, havia se aliançado com o povo da terra, coisa que na lei de Deus era proibido, coisa que o Senhor, através da vida de Moisés, havia declarado que não se fizesse. E Esdra começa a chorar diante de Deus e a reconhecer a sua falta, a falta do seu povo, o pecado que estava na casa, na família do povo de Israel. Mas Deus levanta agora a Secanias, filho de Jeiel, filho de Elão, e coloca a palavra na boca dele e diz para Esdras assim: olha, nós estamos pecados, nós erramos, nós viemos para cá casados com mulheres estrangeiras, coisa que a lei proíbe, mas no tocante a isso ainda há esperança. Nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, nós vamos despedir essas mulheres estrangeiras com seus filhos, deixá-las que voltem para sua terra, que voltem para o seu povo, para que nós ficamos separados da imundícia do pecado e vamos fazer uma aliança com o Senhor. Mas no tocante a esse negócio, você é responsável. Levanta-te, esforça-te e age. E a palavra que Deus colocou no meu coração para a nossa vida nesse dia de hoje é essa. Nesse negócio de buscar a presença, de buscar a palavra, você que está ouvindo essa palavra do Senhor, esse negócio Deus tem contigo. Porque não é por um acaso que você chegou para escutar esse vídeo. Deus tem algo para fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, para transformar a sua vida. Mas se há necessidade de que Ele tire de perto de você pessoas que estão te influenciando para sair da presença dEle, deixe ir, deixe sair.
Se é necessário que Ele tire você de lugares aonde você está, que não convém, não provém para ti, permita-se ser retirado. Confie no Senhor, confie na palavra, confie no poder do Senhor, porque a ordem que foi dada para Esdras é: levanta-se. Então ele estava prostrado. E para fazer um trabalho, para fazer uma obra, para fazer a vontade do Senhor, Deus diz para o profeta: levanta-te, que eu falarei contigo. Nós temos que permitir que o Senhor nos coloque de pé, para que nós possamos caminhar. Ninguém caminha deitado, ninguém caminha prostrado. Nós precisamos nos posicionar. Então, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá o propósito, o Senhor nos provê para essa caminhada. Porém, o levantar-se é uma escolha minha, é uma escolha sua. Nós temos que nos posicionar nessa direção que o Senhor está nos dando. Levanta-te, porque se cabe a você fazer este negócio, você tem que se levantar, você tem que se posicionar. Tem coisas que nós temos que pedir para Deus, mas tem coisas que nós temos que fazer para que Deus haja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E é com esforço. O céu é tomado não por força, não por violência, mas é com esforço. Nós temos que nos esforçar, estar no centro da vontade do Senhor, estar na presença do Senhor, fazer e servir o propósito do Senhor. Nós temos que nos esforçar a negar a nós mesmos, a abdicar daquilo que não agrada a Deus, a abrir mão daquilo que não convém para um servo de Deus e a perseverar na caminhada com o Senhor. E a palavra que foi dita para Esdras foi: age. Orar, sim, em todo o tempo. A oração serve como um diálogo com o Senhor. Nós temos que, tudo que vamos fazer tem que ser debaixo de oração. Mas a oração, ela exige ação. Ela exige que nós colocamos diante de Deus aquilo que é impossível para nós. E nós temos que nos posicionar naquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Porque Jesus, quando Ele veio, Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, não adianta deixar a cruz para trás. Não adianta achar que Jesus fez tudo e eu não preciso fazer nada. Não, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que caminhar com o Senhor. Eu tenho que buscar estar no centro da vontade do Senhor. Eu tenho que buscar realizar e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se Deus está falando ao teu coração, levanta. Levanta do lugar, levanta dessa prostração, levanta dessa situação de adversidade, levanta confiante e confiando no Senhor. Levanta confiando na palavra do Senhor. Se Ele falou, se Ele lhe deu a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você tem que entender que com Deus, querido, é o tempo de liberar a promessa. Há um tempo de silêncio onde Ele trabalha para que essa promessa seja executada na sua vida. E há depois o tempo da vitória, o tempo do cumprimento da promessa. É um processo. E Deus, às vezes, o processo com Deus não é da noite para o dia. Às vezes sim, é no momento. Outras vezes não. Deus permite que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos por situações de adversidade para nos ensinar a abrir mão, a abdicar daquilo que não lhe agrada, daquilo que não acrescenta, daquilo que não edifica, para que nós possamos nos posicionar no centro do seu querer. Então, se você está se levantando para poder caminhar com o Senhor, lembre-se, esforça. Você vai ver muitas coisas. Você vai ouvir muitas coisas, mas só guarda no teu coração aquilo que vai edificar a sua vida. Aquilo que não serve, aquilo que não traz edificação, lança fora, lança para longe de ti, mas continue perseverando e age. Como? Toma atitude. Aquilo que não vai edificar, aquilo que não é de Deus, abra mão, deixe. Saia de perto daquilo que contamina a tua alma, daquilo que contamina o teu coração e caminhe com o Senhor. Porque o Senhor, querido, Ele diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que fazer essa caminhada em Cristo. Estar com Ele, viver por Ele, agir com Ele, buscar a face dEle e ouvir a sua palavra. E reconhecer o som da sua voz. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto. Muitas das vezes ele tenta nos confundir, mas nós temos que lembrar que a voz de Deus é inconfundível, que a voz do Espírito Santo é inconfundível. O inimigo, ele se levanta para cair. No tempo determinado, ele vai ser derrotado aos seus olhos. Creia no Senhor, confie no Senhor, persevere na palavra do Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Esse povo fez uma aliança com o Senhor. Eles se posicionaram naquilo que era da vontade de Deus. Eles obedeceram à lei.
Eles tiraram do meio deles aquilo que desagradava a Deus. E eles se santificaram, ou seja, se separaram para o Senhor, para fazer a obra, para estar na presença, e o Senhor lhes deu vitória. E Deus, no processo da reedificação e da construção, lhes dava provisão e lhes abençoava. Guardava da mão do inimigo, guardava dos laços preparados pelo inimigo, mas eles perseveravam na batalha, fazendo e servindo o propósito de Deus. Que essa seja a minha e a sua atitude nesse dia de hoje. Nos levantar, nos posicionar, nos esforçar e agir segundo os princípios, os propósitos da palavra do Senhor. Que essa palavra fale fortemente no teu coração nesse dia de hoje. Que ela seja para ti resposta de Deus. Que aquilo que você tem buscado no Senhor, ela te direcione a partir de hoje a fazer e servir a vontade do Senhor. Se você escolheu render-se aos pés da cruz e a entregar-se a Jesus, negue-se. Negue-se às suas vontades, aos seus costumes, às suas tradições, aos seus maus hábitos, aquilo que você fazia que você tem convicção que Deus se desagrada. Abandone o pecado, querido. Saia do meio daqueles que não querem nada com Deus e ande com pessoas que buscam a face do Senhor. Se alie ao povo do Senhor a buscar. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos aquele que é perfeito e perfeitamente capaz de fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Que o Senhor te dê a direção nesse dia de hoje. Que você se levante, que você se esforce, que você haja segundo os princípios da verdade do Senhor. Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Amém? Até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o nosso objetivo, é fazer o ID do Senhor. É levar a palavra, o amor de Deus, é falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e ainda nos leva para morar com Ele no céu. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fica na graça, fica na paz e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Jesus te ama e tenha você um dia abençoado. E não se esqueça, seja você nesse dia de hoje uma bênção.